Vida corrida, milhares de tarefas, preocupação com alto desempenho em todas as áreas. O que parece não faltar hoje em dia são motivos para uma vida ansiosa. Mas isso tudo pode ser sinal do quê? Meu bate-papo de hoje é com a psicóloga, psicanalista, professora, mestre em pesquisa e clínica em psicanálise, Ana Paula Lettieri Fu. Ana Paula, que prazer te receber nesse projeto que está nascendo. A gente ainda não sabe quais serão os resultados, mas o importante é a ideia, né, de falar de temas que são relevantes para as pessoas e que bom que elas podem nos ouvir e refletir com a gente, né? É um prazer te receber aqui. Para mim também, né, Fábio? Um prazer participar, né, dessa ideia muito boa sua e da sua ideia e de ser com você, parceiro, né? Isso aí, você, né, para as pessoas até que não sabem, a gente é professor na mesma universidade, né? Eu no campo da comunicação, você na psicologia, mas eu agora também ingressando na psicologia como psicólogo, como estudante de psicanálise, porque na psicanálise a gente é eternamente estudante, né? Então é um prazer poder falar desses temas com você. E aí, eu já vou começar aí com uma pergunta que ela é bastante aberta, mas eu acho que é importante para a gente começar esse assunto, né? A ansiedade que é tão falada. Tem pesquisas apontando que o Brasil chega a ser o país mais ansioso do mundo. Eu não sei se está no topo, tem pesquisas que dizem isso, mas enfim, tem muita gente sofrendo desse mal que parece ser uma característica desse nosso tempo, esse tempo corrido, é muita necessidade de dar conta de tudo. E aí eu já passo a bola para ti com uma pergunta que é quase uma afirmação, né? Não dá para dar conta de tudo, né? É, dá não. Até porque o tudo é impossível, né? Então é uma eterna corrida atrás do rabo, né? Quer dizer, é impossível de alcançar. Mas, assim, eu vou por partes, né? Quando você fala assim, né, o Brasil, né? Quer dizer, bom, eu tenho uma consideração sobre isso. Acho que isso é uma questão do humano. Eu não vou ficar classificando como ansiedade, uma nomenclatura diagnóstica de um discurso médico, enfim, você sabe que o discurso psicanalítico não é regido por essa pela lógica da ciência positivista ou da medicina, né? Que é uma classificação e descrição de sintomas e doenças, né? Mas eu não vou tomar isso como uma doença, eu vou tomar isso como um efeito do humano na vida, né? Quer dizer, então, assim, isso que é da ordem do querer ser o impossível, o ideal, né? Achar que dá para assoviar e chupar cana, né? Por conta da rapidez agora de acesso, há sempre uma tentativa de superação do limite e há uma crença de que isso é possível. Quer dizer, você pode melhorar, você pode adequar, você pode construir ferramentas para, mas suprimir isso não. Então, assim, isso também eu acho que é uma característica da atualidade, quer dizer, é tomar isso que é da ordem do humano como doença, passível de ser medicada, né? Transposta, na verdade não é assim, né? Quer dizer, como fazer com isso e não tirar isso da cena para poder fazer, né? Então, assim, então a correria. E também tem, assim, né, uns movimentos, né, que insistem no tal do ócio, no tal de parar, né? Eu me lembro de um sujeito falando que na empresa em que ele estava, que era uma empresa francesa, ele era um brasileiro, mas com um laço com a França, então ele estava nessa empresa, mas ele dizia assim, o meu chefe ficava muito alarmado quando eu queria ficar mais tempo no trabalho. Ele disse assim, mas o que está acontecendo que você não consegue fazer o que você tem que fazer no seu tempo de trabalho? Por que você precisa de mais? Né? E isso para ele deixava ele impactado, porque a cultura dele, inclusive organizacional, era exatamente o oposto, né?
Quanto mais, melhor, né? Eu não sei se eu estruturei melhor. Então, assim, eu acho que isso não é uma questão da atualidade, né? Eu acho que isso de querer ser mais, melhor, transpor, foi o que fez o homem chegar até aqui, né? Porque a evolução do homem também é marcada pelas suas possibilidades de controle da natureza, né? Controle entre aspas, mas fazer um guarda-chuva é se proteger de um fenômeno natural que não vai deixar de existir, ter vários avisos quando temos um abalo nas placas tectônicas que ficam no fundo do mar, por conta do maremoto, da tsunami, quer dizer, isso são recursos, o barômetro, o termômetro, né? Quer dizer, são recursos que já vêm há um tempo, mas não é um controle da natureza, é uma tentativa de conviver com ela, né? Mas ela é impiedosa, tanto que Freud, né, sistematizou num texto maravilhoso dizendo que as três grandes fontes de mal-estar são a natureza, o próprio corpo e as relações interpessoais, né? Falar mal-estar na civilização, né? Não dá para fugir disso. Isso. Com Texto certeza. premiado, né? Exato, exatamente. Acho que é muito importante isso que você fala e principalmente, né, citando o nosso momento atual, porque também tem esse discurso. Você disse que sempre teve, né? Isso sempre fez parte, mas eu não sei se tanto no sentido de que hoje parece que você tem que ser super, né? É uma super mãe ou um super pai. O relacionamento não pode ser um relacionamento com as suas intercorrências naturais, mas tem que ser o perfeito ou não tá bom, né? O profissional tem que ser o profissional de sucesso. Além disso, você tem que se manter jovem e você tem que se manter em forma. A gente já falou, não dá para dar conta de fazer tudo isso, né? Mas o que a psicanálise tem a nos dizer sobre por que ser super? Não dá para ser super, né? Quando você fala, da atualidade, eu acho que tem especificidades do momento atual, né? Mas ao mesmo tempo, né, Fábio, assim, me veio uma lembrança de infância, né? Eu me lembro que uma vez eu cheguei na casa da minha avó, durante um tempo da vida da minha avó foi morar no interior do Rio de Janeiro. E sempre foi uma mulher extremamente ativa, independente, e ela era química, tá? Ela já estava aposentada nessa oportunidade. E aí eu fui passar um tempo com ela, eu já era adulta, né? E aí eu me lembro da minha avó, que tinha 1,40 m, subindo numa escada, numa árvore de acerola. Ah, algumas acerolas com um saco de leite. Você lembra daquele leite em saco? Uhum, Era um plástico claro. grosso. Aham. Então, ela tampava algumas acerolas com esse saco para preservar dos passarinhos e para deixar as mais altas e mais disponíveis para os passarinhos, para que ela pudesse fazer geleia das de baixo. Aí depois ela ia para a horta pegar o que já estava lá para ela pensar no almoço, no jantar e num suco, certo? Hum. Então, só numa manhã fiquei super cansada, porque eu já tinha entrado no hortifruti, já tinha comprado aquilo, água polpa que já estava pronta. Então, nessa ocasião, eu fiquei pensando, caramba, né? Quer dizer, eu hoje me acho com tudo isso à disposição, mas imagino que você ter que fazer tudo isso, né? Tem que fazer, tem que plantar, tem que colher, né? Então, eu acho que essa história do se superar, ela não é de hoje. De ser super, ela não é de hoje. Acho que conforme as épocas, né, história da humanidade, isso foi mudando de viés conforme a época, conforme as disponibilidades ou os desenvolvimentos, né? O que a gente vê hoje é que a gente tem talvez um recurso que é a tecnologia, né? Eu nem saberia te situar qual seria a diferença entre o recurso de hoje e o recurso que a máquina, que a industrialização trouxe para a humanidade, né? Quer dizer, eu acho que tem diferenças, mas em algum ponto elas são comparáveis, né? Porque a industrialização Claro. permitiu, né, uma construção em massa,
permitiu que o humano se dedicasse à criação da máquina e não à criação do produto. Enfim, eu sou leiga nisso, eu tenho um saber disso, que é o saber comum da leitura, mas não é do estudo, né? Então, mas o Christophe Dejour, ele traz um pouco disso, né? Porque ele tem um livro, A Loucura do Trabalho, né? Então, ele é um cara que pensava essa questão, esse raciocínio, né? Essa visão psicanalítica sobre a questão da saúde mental, da relação da saúde mental e o trabalho. E temos um vídeo sobre o assunto no canal, só para deixar muito claro sobre o trabalho com o Eduardo Peillon, que fala e estudou com o Dejour. Então, dele. Perfeito, olha só, né? Então, assim, eu acho que há uma questão hoje que não é como de antes, né? Se há alguma coisa em comum, né? Também há alguma coisa que é diferente, né? Essa questão do super é uma tentativa de transposição disso que é a restauração, né? A finitude, isso que é a dor e a delícia de ser o que somos, né? De sermos humanos, quer dizer, então a dor é que, né? Vou morrer, né? Isso já está posto ao nascer, né? Então, e não é só isso, né? Tudo que tem cheiro para gente dessa limitação, dessa finitude, né? Do impossível, né? De transpor, é lido para gente como se fosse um déficit. Não é à toa que, às vezes, a gente, na educação, por exemplo, lê o ruído da comunicação, ou o impossível de se transmitir, ou né, o ruído da ensinagem como um defeito. Uhum. Então, a gente classifica o aluno como aquele que tem um transtorno, né? Ou do déficit de atenção, né? Como se, enfim, desse para você arrancar do seu pensamento todo o resto, voluntariamente, só se dedicar a uma coisa. Você estudou sobre isso no seu trabalho de titulação, né, a ponto de um dia também a gente estudou com essa tendência pedagógica tecnicismo educacional, que foi uma tendência pedagógica da ditadura, né, que a gente viveu no Brasil, uma leitura de que seria possível ensinar mais e melhor. Né? Então, o problema era do professor ou do aluno, mas tem um problema, e não uma circunstância de qualquer comunicação. E você é um comunicador. Exatamente. Né? Você sempre, sabe que existe... há um hiato aí entre... Né? Não é possível essa comunicação plena. Exatamente aquilo que eu digo será exatamente aquilo que o outro entende, ou compreende, ou apreende. Né? Nunca. E assim, me veio agora, assim, aquele filme do Truffaut, Fahrenheit 451, né? Que era a construção de um mundo sem palavras. Uhum. Né? Quer dizer, a palavra escrita é uma atribuição de significado, a escutada também. Não é à toa que isso que funda o psiquismo, né, para a psicanálise, é a linguagem. Uhum. Né? É aquilo que se apresenta, que funda o inconsciente, é aquilo que se apresenta, né, como uma disjunção entre significante e significado. Então, esse ruído é tomado como defeito, né? O não ser super é tomado como defeito, né? Você viver em função de um ideal, né? Como diz a palavra, é ideal, então é impossível, né? Alcançar. Isso não quer dizer que você não possa se orientar por um ideal, mas as pessoas ficam angustiadas por não atingir o ideal, e não pelo que elas podem atingir de excelência conduzidas para um ideal. Quer dizer, elas só se satisfazem no ideal. Quer dizer, então preste atenção. Quer dizer, a gente vive, sei lá, eu adoraria chegar aos 100, mas a gente vive 98 anos construindo uma vida e aos 98 diz:
Poxa, mas eu não cheguei onde eu queria. Caramba, olha para trás, bicho. Casou, descasou, dormiu, acordou, estudou, mudou a vida, cortou cabelo, viveu vários governos, participou de movimentos, fez amigos, desfez, fez filho. Bem, conheceu 300 coisas que você nem sabia que existia. E aí, muitas vezes, vive na base da angústia de apenas não ter conquistado o ideal quando conquistou tanta coisa, né? Porque essa Se angústia vai lamenta existir, não adianta. porque a falta existe. Uhum, Não a inclui como fazendo parte. Vive isso que falta como um defeito, uhum. não como um efeito para produzir, né? Exatamente, porque não havendo falta, não haveria busca, não havendo busca, não há movimento, e falta de movimento, ausência de movimento, nada mais é do que a morte, né? Pois é, pois é. Né? Enquanto tem vida, tem variação até de pressão, né? Essa coisa do Perfeito. equilíbrio, né? Quer dizer, Talvez certo? algum Assim, momentinho, né? Mas ter aquela vida linear, equilibrada e plena. Acho que plenitude é uma palavra muito do nosso tempo, assim, que temos que repensar muito, né? Essa ideia de que é possível a plenitude, a vida plena, tem tanto discurso nesse sentido, né? Essa plenitude é uma fantasia, né? deixa eu situar uma coisa aqui, né? Você falou em plenitude, mas talvez, né? Eu sou ignorante nesse ponto, né? É porque o mundo é muito grande, né? E a gente usufrui e consome mais a cultura ocidental da história do mundo, né? Da história do mundo como um todo, dos feitos, das pessoas, dos clichês e até da cultura de desenhos infantis, né? Do herói, né? Então, enfim, né? Eu agora estou me familiarizando com desenhos infantis. Casa sua filhinha. Então, eu tô assistindo uns desenhos japoneses. E é interessante, né, que o bom e o ruim, né, dessa cultura oriental é diferente do bom e ruim da cultura ocidental. Essa história das guerras sagradas, né, do ponto de vista do cristão, tem uma conotação, do ponto de vista do muçulmano tem outra. Né? Então eu me lembrei agora, né, dois poemas. Né? Ah, A Maria Bethânia, ela recita Fauzi Arap, que é um poema chamado Jogo de Damas, que eu não vou recitar aqui, mas tem uma parte, um desencontro amoroso ali, né? Ela está fazendo referência ao desencontro amoroso, depois até eu te mando a poesia, né? E a voz ótimo. da Betânia, que é um absurdo. E ela diz assim: é, eu vou te contar que você não me conhece. E eu tenho que gritar isso porque você está surdo e não me ouve. A sedução me escraviza você e ao fim de tudo você permanece comigo, mas preso ao que eu criei e não a mim. E quanto mais falo sobre a verdade inteira, um abismo maior nos separa. Então, quer dizer, ela está dizendo que até num papo, né, tem um hiato que é intransponível, não é um defeito da relação. Então, a gente pode ficar 90 anos lá discutindo relação, fazendo DR, chegar sempre a um ponto cego, entende? É um ponto de, Perfeito. então tá bom, vem cá, te amo, segue. Né? E a outra poesia que me veio é uma poesia chamada Verdade, do Carlos Drummond de Andrade. Essa poesia me persegue há muitos anos, assim, inclusive ela é a minha dissertação do mestrado. Né? Da verdade, né? Quer dizer, eu vou te contar, bom, que você não me conhece, é Falsarap. Essa verdade é do Drummond, eu não me lembro do ano, mas está num livro, Corpo, Arquitetura do Corpo, não, eu acho que é Corpo, e ele já estava com câncer nessa época, assim, né? Então ele diz assim,
A Porta da Verdade. Eu não vou lembrar, blá, 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 tintim por tintim, então estou sendo leviana com esse príncipe, esse rei do Drummond. Mas ele diz assim: a Porta da Verdade estava aberta, mas só deixava passar meia pessoa de cada vez, né? E a meia pessoa que entrava vinha com o perfil da meia-verdade. Os meios perfis não coincidiam. Chegaram a questionar qual a verdade mais bela. Nenhuma delas era totalmente bela. E aí carecia optar. Cada um optou conforme sua ilusão, seu capricho e sua miopia, né? Então, assim, toda verdade é meia. Isso não quer dizer que ela seja construída desqualificadamente, né? Mesmo a construção dedicada da meia-verdade, né? Não faz dela toda, né? E você juntando verdades, né? Eu me lembro que eu fazia parte de uma reunião de equipe, então era o saber da fisioterapia, da terapia ocupacional, da psicologia, da medicina, juntando meias verdades não formam um inteiro, né? E às vezes até a proposta da reunião de equipe era essa, mas só isso, só o fato de ter uma reunião de equipe, mesmo sem um inteiro, era muito bom o andamento de cada paciente para a condução de toda a clínica. Então, eu nem sei onde é que a gente estava, nem sei para onde é que eu fui, mas era só para dizer que o super é furado. Lembrei outra, já que as referências são assim, né? Aquela música do Gilberto Gil, Super-Homem. Eu vivi a ilusão de que ser homem bastaria, né? Muito bom. Então, o super, né, não basta. Né? O super é furado. Essa é a única forma de ser super. E que bom que é assim, né? E que bom que é assim, porque a gente vai continuar buscando, né? Então, e aí aproveitando, Ana, que você já citou 2 vezes aí o meu trabalho de conclusão de curso, associando com isso que a gente está falando de verdade, que essa verdade plena é impossível, né? Eu estudei o desejo de saber. Isso tem até relação com esse canal, né? Quando eu falo que quero saber, na verdade é pressupondo de quem quer saber não sabe alguma coisa, né? E não saber é a condição de todo humano. Então, total relação com o canal, esse nosso bate-papo. Bom, você falava que, de uma certa maneira, essa idealização, esse desejo, essa vontade de ser muito, ou de ser super, é também de outros tempos. Mas a minha pergunta agora também tem a ver com competição, né? A gente, com essa lógica de alto desempenho, a gente tem uma questão de competição, de que o outro muitas vezes está aí para ser superado. E aí, quais são, né, as consequências que você vê, tanto para as pessoas individualmente, quanto para o coletivo, a gente viver nessa lógica de competição? Quando você me fala da competição, há uma ilusão de que eu posso. O que eu vejo no outro é meu, não é do outro, né? Mas eu posso querer desenvolver algo em mim que eu gostaria de ter, porque eu vejo que o outro tem. Nenhum mal. A angústia parece que surge quando eu quero ser o outro. Isso é impossível. E aí a gente vê na mudança dos corpos. Eu quero ter o cabelo de fulano, eu quero ter o bumbum de ciclano. Você pode malhar muito, você pode fazer cirurgias, mas vai ser o seu modificado e não o do outro. Entendeu? Então, mas isso vende. Isso vende. Isso foi até comercial de televisão. Existia um programa chamado Intervalo, que eu era apaixonada. Eu não sei, eu acho que era no Multishow, que só falava sobre propaganda. Eles falavam lá da propaganda pelo norte deles e eu pensava em outra coisa. Mas teve uma propaganda muito interessante que era da tesoura Disney. Eu tenho, você não tem, né? Então, quer dizer, eu tenho uma tesoura como se a tesoura pudesse transpor o que falta a mim. Quer dizer, isso é uma grande arma do consumo, né? O consumo supõe que o objeto da felicidade existe e é aquele. E você vai se tornar aquela pessoa se tiver aquele objeto. Isso é uma falácia, a gente sabe, né?
Então podemos querer a bolsa da Louis Vuitton para ser, sei lá, Jennifer Lopez. Podemos até ter a bolsa da Louis Vuitton, mas Jennifer Lopez, isso é Não impossível. sei. Entende? Agora, com relação aos atletas, vamos aos atletas. Os atletas, eles entendem que há uma competição em relação ao tempo e à performance. Mas eles reconhecem que eles não são o outro. E tentam equiparar em tempo e performance a partir das suas competências e suas habilidades, e não das competências e habilidades dos outros. Com isso, eu vou te dizer o seguinte, né? Quer dizer, existe uma limitação, que a gente já falou do mal-estar, né? Na civilização, assim, que uma grande fonte de mal-estar é o corpo. Então, eu não vou pegar pela via do defeito ou da doença, vou pegar pela via do efeito, né? Então, se eu tenho uma constituição muscular X, eu vou ter uma propensão natural a maior flexibilidade. Se eu tenho uma constituição muscular Y, eu vou não ter aquela propensão à flexibilidade, mas eu vou ter outras potencialidades. Então, os atletas, eles incluem o que neles não funciona. Então, aquele moço que super corre, ele sabe que ele produz bem em pequenas distâncias. Então, o atleta, ele entra sabendo aquilo que não vai fazer ele despontar na performance, mas ele entra tentando usufruir daquilo que ele pode fazer. Você entende? Excelente, excelente. Acho que é um exemplo muito claro, né, de reconhecer que há limitações para algumas coisas, mas não impede de que aquilo que eu posso fazer de melhor, eu posso, né? Porque aqui a gente não está fazendo uma defesa de que eu não posso querer mais, fazer mais, né? Mas entender que existem limitações e que se eu posso fazer, eu posso, mas o que eu não posso é fazer algo além do que está, né, das minhas forças. E às vezes esse discurso comum que a gente ouve por aí é que você sempre tem que fazer além. Você já fez isso? Não, mas seja mais e mais. E aí cansa, né? Por isso que ninguém suporta. Cansa porque o mais e o melhor você até pode, mas não como você tem a ilusão de que chegue, né? Uhum. Então é correr atrás do rabo. Assim, eu comecei a fala quando você trouxe, né? Porque eu posso correr atrás do rabo, mas E eu acho que isso tem até... eu vou construir milhões de coisas. Eu vou ficar tonto, eu vou emagrecer, eu vou cada vez ganhar mais musculatura, né? Mas o rabo eu não vou encontrar, não. Vou pegar. E eu até já estava pensando, né, de fazer uma pergunta que tem a ver com isso que a gente está falando, que a gente também hoje em dia ouve muito falar em metas, principalmente no campo empresarial, né? Meta para tudo. É claro que ter metas, né, muitas vezes, e quando elas bem colocadas, elas nos ajudam a ter disciplina, a ter organização, até aí tudo bem, né? Só que você acha que a gente está vivendo um tempo de excesso de meta, que é meta para tudo, inclusive, sei lá, meta para relacionamento amoroso, como se a vida pessoal, a vida do indivíduo, do sujeito, fosse uma empresa? Às vezes é o tutorial, né, do como fazer, né? Os livros de autoajuda dizem, faça assim, né? É, eu não sei se é um excesso, mas talvez seja mesmo ilusão. Um sujeito chegou para mim e falou assim, mas eu não sou inteligente. Por exemplo, eu escuto uma aula e não gravo. Mas como é que você grava? Ah, eu gravo quando eu leio em voz alta. Bom, né, então a gente vive a ilusão de que a inteligência se resume àquilo que a gente supõe que seja, né? Tem gente que tem memória de elefante. É uma habilidade do sujeito, né? Quer dizer, mas às vezes a inteligência se reduz a isso. Uhum. Né? Não é a inteligência na solução de problema, né? Enfim, né? Então, assim, existe... E isso vende muito, né?
E assim como Tostines, né? Vende mais porque está sempre fresquinho ou está sempre fresquinho porque vende mais? Assim, a gente não sabe muito onde isso começa, mas a gente identifica que isso é uma possibilidade de ficar velando o furo como um defeito, né? O furo da vida, das coisas, dos objetos, da satisfação, né? Eu supor que eu posso ser mais e melhor, que eu posso ser quem não sou, ou que eu não preciso incluir o que eu sou e o que eu tenho para ser, né? Então, assim, eu falo nas minhas aulas às vezes assim, eu tenho uma estrutura, eu tenho 1,59 m, eu faço questão do meio, né? Então, assim, eu posso parecer mais alta, eu posso fazer um super tupete, eu posso botar listras em pé, eu posso ser magra de doer, eu posso usar plataformas, salto 15, eu posso. Né? Então, eu posso saber fazer com a minha vontade de parecer mais alta, mas ser mais alta não, porque eu vou continuar com 1,59 m. Então, a minha estrutura não é um defeito. Né? Mas é aquela coisa, né? A gente vive a ilusão de que ser homem bastaria. A gente vive a ilusão de que a grama do sujeito vizinho é verde e a nossa não. Né? Quer dizer, então a gente vive uma vida. Mas o vizinho sabe que se realmente é verde, não é verde todo o tempo, e que ele trabalhou demais para ganhar alguns meses de grama verde. Porque no verão ela vai continuar, ela vai voltar a ser marrom, porque ela vai queimar. Né? Entende? Eu não posso aguar de manhã e de tarde. Muito bom, muito bom. Acho bacana a gente falar também um pouco da era da informação que a gente vive, né? Assim, porque hoje em dia tem informação sobre todos os assuntos, para todas as tribos, e talvez você já tenha respondido de certa maneira, né, um pouco sobre isso, mas vamos reforçar. Por que você acha que, apesar de tanta informação, inclusive, sei lá, sobre como ter mais qualidade de vida, sobre como conquistar coisas, a gente percebe um índice tão elevado, né? Vou pegar aqui algumas categorias para ficar mais fácil de entender, nas categorias médicas, né, de ansiedade, depressão, são números que se elevam, que a Organização Mundial de Saúde chega a falar em epidemia, né? Por que será, diante de tanta informação? Diz para a gente. Bom, eu não sei por que será. Eu suponho, né? Eu acho que uma forma de desatar esse nó é puxar um pouquinho um determinado cordão, né? O Ministério da Saúde adverte: fumar é prejudicial à saúde. Isso é um ensino, né? Para alguém ser aluno desse ensino, precisa se submeter a isso e incluir isso para si, né? Parar de fumar, por exemplo, né? Mas o que a gente vê? Sujeitos dizendo é verdade, é prejudicial. Gente, mas eu adoro, eu não consigo. Caraca, o cigarro me faz me concentrar. Vou morrer mesmo. Morro feliz. Então, o que eu quero dizer com isso, né, com esse exemplo que parece sem pé nem cabeça diante do que você me pergunta, é porque eu dou umas voltas, mas eu retorno, né? É que para um saber, para uma informação ser minha, eu preciso me apropriar, é claro que a minha moda, daquilo que eu ouvi. Se eu levo em conta o que eu ouvi como um saber e aplico para mim, eu até me esforço bastante, sofro bastante para fazer diferente. Mas, né, como diz Mefistófeles a Fausto, né, aquele livro do Goethe, porque o Fausto, enfim, eu vou ser rasa e rápida, porque o livro é brilhante, é uma escrita rimada, é uma loucura. Fausto era tomado de um problema de cabeça, né? Fausto tinha construído muitas coisas na vida, mas estava angustiado por uma infelicidade, né?
E aí ele resolve, aí Mefistófeles aparece, né, e diz, eu posso te dar a felicidade completa, sim, né? Eu tô falando da minha moda, tá, gente? Por favor. É até uma calúnia com Goethe. É, aí ele, Fausto, eu quero! Não, não, calma aí, eu preciso te... Vamos conversar. E aí o Mefistófeles não necessariamente tenta demover Fausto de vender sua alma ao diabo, mas tem preço. Agora vamos entender, assim, por que dessa insatisfação, né? E aí o Mefistófeles diz assim, pois é, mas assim, apropria-te do que herdaste para o que o possuas. Freud até retoma essa frase, né? Então para aquela informação que você recebeu ser sua, é preciso que você se aproprie disso. Então, assim, essa frase, né, para torná-lo teu, assim, me vem aquela história da herança, sabe? Pô, ganhei uma herança, mó dinheirama. Bicho, o cara torra tudo, quer dizer, então ele não tratou aquele dinheiro como seu, né? Ele tratou aquele dinheiro como se fosse do outro. Ele torrou, se ele fosse dele, pô, vou torrar metade, a outra metade vou investir, a outra partezinha vou comprar um imóvelzinho para fazer um aluguel, diversificar a carteira de investimento. Discurso mega atual. Né? Então assim, a informação está aí, mas isso não basta para se ser. O que eu sou é a subjetivação que eu faço com aquilo que eu recebo, né? E tem gente que arrota caviar, come cocô, mas arrota caviar, quer dizer, tem um discurso, né? Mas não consegue fazer isso na própria vida, né? E isso é muito atual, porque as pessoas que escutam uma live de alguém, de uma celebridade ou de um autor, supõem inteireza, supõem que se ele fala sobre aquilo, né, ele vive aquilo, alto lá, de perto todo mundo é feio, né? Narciso acha feio que não é espelho, já dizia pra gente Caetano. Então vamos lá, né? O buraco é mais embaixo. Eu me lembro de um personagem de um filme maravilhoso que ganhou o Oscar de filme estrangeiro, que eu já te falei, que eu amo, que é a Excêntrica Família de Antônia. Tá? Não foi à toa que veio Antônia na minha cabeça. Mas, por isso, não sabia. Também, deve ter também. Tem uma outra referência, mas também. Mas essa filhinha, só para as pessoas entenderem do que a gente está falando. É o nome da minha filha, gente. É o nome da minha filha. Quer dizer, o nome é uma condensação e um deslocamento. E saiu Antônia. Mas tem um personagem. Não, mas excêntrica família de Antônia, você sabe, né? Então, eu tenho um personagem que é um leitor de Nietzsche, né? Que é o Dedo Torto. Uma referência que você... Pô, um filme lindo, um filme belíssimo, holandês, se não me engano. E o Dedo Torto, eu não vou dar spoiler, né? Isso dá spoiler, né? Eu sou horrível para falar de Vamos lá, a gente avisa. Então, olha, se você não quer spoiler, pula essa parte, mas pode... Tá bom. O Dedo Torto, né? O estudo desse cara sobre o Nietzsche o angustiou, o deixou sem saída. Quer dizer, escrever e estudar não foi uma tentativa de tratar desse furo que ele encontrou ao botar em prática aquilo que ele lia, a informação, entende? Ele se confundiu, ele se suicidou. Então, o que eu quero trazer para você é que a informação está aí, né? Quer dizer, contrária, né? Quer dizer, a gente vê umas subversões dos estudos, né? Cada um ao bel prazer, né? Uns subvertem os estudos de um jeito tão ignorante,
mas tem uma galera que consome essa ignorância porque é uma das paixões do ser, né? Tá lá Lacan falando disso, quer dizer, os sujeitos querem acreditar nesse velamento, né? Isso ganha adeptos, haja vista, enfim, né? Que a maioria dos votos confluiu para o que está em jogo no nosso país hoje. Mas eu acho isso, quer dizer, a informação não basta, como você vai interpretar é seu, e como você vai aplicar aquilo que você descobre, tanto da vida quanto de si mesmo, na sua vida, não depende da cognição. É regido por uma lógica subjetiva, né, que é a lógica inconsciente, e que você escuta na clínica as pessoas dizendo: gente, eu já sei que isso é uma roubada, mas eu tenho um detector de roubada. Eu acho que estou fazendo tudo diferente, Niki me dou conta, tô lá de novo. Quer dizer, não é uma repetição do mesmo, mas o sujeito precisa se perguntar, mas que diacho é isso, né? Quer dizer, que ganho mórbido eu tenho em me meter nisso de novo, porque a perda que eu tenho em me meter nisso, eu estou sabendo, meu puro sofrimento, mas, né? Então, querer saber é um treco meio duvidoso, né? Quer dizer, às vezes o saber é uma tentativa de velamento do que realmente importa, né? Então você vê pessoas arrotando caviar, mas comendo cocô, né? Quer dizer, não fazem nada não fazem nada para si com aquilo que divulgam, proclamam, ensinam, né? Tanto, pô, eu não vou num nutricionista gordo, mas também não vou num médico que fuma, quer dizer, a gente fica no clichê, né? Como se o médico que fuma, ele tem saber, ele pode não fazer isso para ele, mas ele tem saber sobre isso, né? Quer dizer, então não basta saber. Exatamente, exatamente. Acho que isso tem a ver com a última pergunta. O papo está ótimo, mas eu vou encaminhando para o final, até para esse, né, conteúdo não ficar tão extenso, que também tem a ver com informação, que é o fato também de talvez a gente estar procurando tanta informação e querer assistir tudo e ver tudo, pode estar, de uma certa maneira, sendo usado como estratégia para não entrar em contato consigo mesmo. Assim, vai tanto em busca de algo externo que não entra em contato consigo mesmo. E aí eu já emendo com outra pergunta, que é a pergunta final, né? Assim, no seu ponto de vista, o que a psicanálise entende como um caminho para o sujeito ir ao encontro de si mesmo? E aí, claro, um processo de análise seria a via mais direta, né? Mas há algum outro caminho que as pessoas podem buscar para ir ao encontro de si mesmo? A resposta é horrorosa. Eu não sei. Isso uma estratégia que cada um precisa construir para si, né? Às vezes as pessoas constroem isso sem análise, né? Mas às vezes as pessoas vão para a análise para poder construir isso, né? E assim, nem todo mundo é artista, entende? Você sabe bem do que eu tô falando, né? Uhum. Quer dizer, não é que a arte suplante a angústia, mas é uma forma de tratar isso que é da ordem do angustiante, né? É uma forma de saber fazer na própria vida. E isso eu acho que não é a análise não é o único lugar em que a gente pode construir isso, mas cada um vai construir por si. Eu não posso sequer elencar caminhos, porque eu não sei o que pode funcionar para o outro. Então, enquanto analista, assim, eu posso estar com o outro para que ele escute o que funciona para ele, né? Mesmo que ele não leve em conta, mesmo que ele negue, bom, mas, né? Pode ser que ele escute ou não, me mande embora e siga seu caminho de outro jeito, tudo bem, né? Esse saber não está nem com o analista, nem comigo, que estou num lugar de transmissão. Talvez seja isso que a psicanálise tem para contribuir, né? Que cada caminho é e é uma construção solitária, né? Porque ninguém pode escrever
sua história por você, podem estar com você, mas essa escrita, Por você. né? Agora, eu não me lembro o que você falou antes Que as do pessoas, final. às vezes, buscam tanta informação e tanto esse mundo externo para não entrar em contato com isso. Essa foi a primeira fase da pergunta, né? E a segunda foi justamente isso, né? Bom, pensando na opção de ir ao encontro de si mesmo, de buscar algo de si mesmo, né? Quais seriam os caminhos que a psicanálise diria? Essa foi a pergunta. É, aí eu deixo para cada um, porque cada um pode escutar a si mesmo, né? O si mesmo aí não é a própria consciência, né? Aquilo é aquele saber que a gente sabe que pensa, quer dizer, que pensa, mas não sabe que pensa, né? Mas mesmo sem se submeter a uma análise, pessoas dão destinos bem prazerosos e bons para a sua vida, né? Mesmo que não sejam destinos, são bons destinos, né? Quer dizer, eu não vou dizer que é para todo mundo, não. Para quem quer ou para quem está aí às voltas de construir outra coisa e está todo embolado, né? Não sei, Bem, Sérgio. Ana Paula, foi um prazer conversar com você. Já faz tempo que a gente está projetando isso, esse bate-papo, e enfim, ele se realizou. Eu tenho certeza de que para muita gente, né, essa conversa, esses elementos todos que você trouxe, eles serão pontos, né, de reflexão importante, como a gente repete nesse canal, a gente não quer dar as respostas, acho que cada um encontra as suas respostas, mas o nosso objetivo aqui é oferecer outros pontos possíveis de reflexão. Eu tenho certeza que o que você trouxe para a gente, muita gente também vai poder fazer bom uso dessa conversa, desse diálogo. E o meu agradecimento mais uma vez. Eu realmente achei ótimo, um bate-papo ótimo com você. Falar desse tema, falar da psicanálise, falar para um bando de gente, né? O bom seria se a gente pudesse estar num bate-papo geral, né? Mas assim, a atualidade, as reuniões não são possíveis, mas reuniões virtuais, possivelmente, né? As pessoas vão interagir com isso, né? É chato que a gente não vai ficar sabendo, né? Mas tem comentário, quem quiser pode comentar aí. Ah, tá bom, tá bom. Tá Tá jóia. bom, Ana? Então, Obrigado mais uma vez. um Beijo beijo. grande. Tchau, tchau. Tchau, tchau.